Versículo 15 diz assim: Palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 13, verso 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, meus caminhos defenderei diante dele. Também ele será a minha salvação. Porém, o hipócrita não virá perante ele. Pai, te dou graças, eu te honro. Eu glorifico a ti, eu busco a tua face, Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, ó Deus, toma-nos, ó Deus, em ti, toma-nos, ó Deus, na tua infinita misericórdia, Pai. Dá-nos, ó Deus, tua revelação, tua presença, teu caminho, Pai, a tua palavra. Eu repreendo todo espírito contrário, todo coração fechado, todo demônio, ó Deus, antipalavra, Pai, e declaro este lugar teu, nossos corações teus, para que o Senhor, ó Deus, nos instrua, em o nome de Jesus, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Capítulo anterior, na quarta-feira, nós pensamos sobre o ponto de vista de os perigos de um coração dividido. Nós lemos o texto de 1 Reis, no capítulo 15, no verso 3, de ele cometeu todos os pecados que seu pai tinha cometido, seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, seu Deus, quanto fora o coração de seu antepassado Davi. Aqui falava do rei Abias, que tinha um coração dividido. Nós falamos do perigo de ter um coração dividido. Eu sei que está muito difícil, eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes, quando a gente fala aqui de cima, você e de baixo, tem uma impressão de que nós estamos falando sem saber de como é difícil, mas a gente sabe, porque também, viver também é uma luta nossa. Mas ter um coração, viver com um coração dividido entre Deus e o mundo, entre a alegria de Deus e a alegria do mundo, é algo terrivelmente danoso, custoso, cansativo. Nos cansa ter essa dupla jornada de crente, de não crente, de na igreja, de lá na badalação deste mundo. Nós chegamos à conclusão que consagração implica em totalidade. Ninguém é consagrado pela metade. Então, o dividido, ele é uma mentira. Aquele cujo coração ele está dividido, ele é uma mentira. Porque ele nem é, nós chegamos a essa conclusão, ele nem é ímpio, ele nem é santo. Ele vive cá e lá. Nós chegamos à conclusão que não se dedicar totalmente a Deus é perigoso, porque nós vamos estar sempre satisfeitos. Chegamos à conclusão nesse ponto que nós nos tornamos cristãos consumistas. A gente vem ao culto não para cultuar a Deus, mas para comprar um produto. Eu dou um dinheiro para a igreja, eu quero um culto nos meus formatos. Se não for, eu não venho mais. Se não for, eu venho o dia que eu quiser. Se não for no meu formato, se não for, eu vou lá na igreja do vizinho e lá o culto é assim assado. Então eu quero que aqui também seja, porque eu gostei daquilo, né? Porque aquilo me satisfaz. E nós perdemos a identidade de que é uma igreja e passamos a tratar esse ambiente como se fosse um supermercado. Nós chegamos à conclusão que muitos de nós estamos aqui, mas numa perspectiva de ir fazer compra. Se eu comprar 3, eu quero um desconto. Se eu comprar isso ou aquilo, eu quero cupom para receber o prêmio. Enfim, nós passamos a ser consumistas da fé e não homens e mulheres que se relacionam com Deus. Chegamos à conclusão que as consequências e falhas desse coração dividido é um cristão frouxo, é um cristão fraco, é um cristão surtado, é um cristão cuja saúde mental está sempre debilitada, é um cristão cuja alma, ele precisa todo culto pedir oração pela sua vida espiritual. Se bem que nem vida espiritual ele tem, mas ele pede a si mesmo, porque ele precisa estar alimentando a sua vida espiritual. Ele não vive para servir a Deus, ele vive, ele existe para ser organizada a sua vida de forma que ele esteja confortável. A fé deixa de ser o desbravar montanhas, a fé deixa de ser o vencer leões em cavernas, a fé deixa de ser o vencer gigantes no deserto, a fé deixa de ser tomar água da rocha, comer codornizes milagrosamente e passa a ser um campo de confortabilidade. Se eu não estou confortável, lá fora, então, Satanás me deixa confortável com a música agradável, com a música que apetece os meus ouvidos, com o sabor que apetece o meu paladar. E aí, então, eu passo a ser esse cristão, ou pelo menos esse pseudo-cristão, em busca de estar satisfeito, de estar confortável.
Nós pensamos nisso na semana passada. Hoje eu queria pensar no paradoxo disso, um coração entregue. Então, se o coração dividido é o ser... E nós chegamos à conclusão também que ser uma pessoa de coração dividido é terrível, mas ter que conviver com alguém de coração dividido, aquele seu meio cristão, meio ímpio de estimação, é terrivelmente cansativo. Porque ele quer que você se agrade do mundo como ele se agrada, ele quer que você se agrade da roda que ele se agrada, enfim. Hoje nós vamos pensar na outra vertente do outro lado, um coração entregue. E eu pensei e repensei essa semana e cheguei à conclusão que talvez o homem de coração mais entregue que eu cataloguei nesta semana deva ter outros na narrativa bíblica, mas esta semana me identifiquei e cataloguei Jó. E o texto é incrivelmente: ainda que ele me mate, eu não conhecia essa expressão de Jó. Já li Jó diversas vezes, mas essa semana, ao buscá-lo como esse exemplo de homem de coração entregue, a despeito das circunstâncias, me deparei com esse versículo: ainda que ele me mate. Eu conhecia todos os momentos de ira, os momentos de revolta, os momentos de afirmar a fé de Jó. Eu já tinha catalogado quando ele vê o Senhor, eu já tinha catalogado quando a sua sorte é mudada. Mas a sua fala expressiva: ainda que Deus me mate. E esse ele é Deus. Ainda que Deus me mate, nele esperarei. Nem a morte. Porque ele afirma aqui de um coração tão entregue que nem a morte o poderia separar de Deus, ainda que essa morte viesse do próprio Deus. Principalmente sabedores de que Deus é Senhor da vida e é Senhor da morte. Então, um coração entregue, mas o coração entregue sem essas reservas, sem esses perrengues, sem esses chiliques, sem essas mimadices que você costuma ter, sem essa busca de satisfação, de confortabilidade que você costuma ter, é um coração que espera em Deus. Eu acho interessante quando Jó diz: nele esperarei. Sabe uma coisa interessante, essa dualidade de circunstância e de Deus? Eu fico aqui, vamos supor que ao meu lado de cá eu tenho as circunstâncias do dia, amanhã será desfavorável. Logo de cara eu tenho um professor que faz doutorado em Goiânia e toda segunda-feira eu fico em sala na parte da manhã, o que atrasa todo o meu serviço de coordenação. Então logo de manhã eu já vou ter perrengue eu tenho que ser 2 pessoas, eu tenho que atender criança e ao mesmo tempo dar aula numa turma. Então amanhã a circunstância do lado de cá vai estar terrível, e do lado de cá vai estar um Deus imutável, o mesmo ontem, o mesmo hoje, e ele será para sempre imutável. Um Deus que me ama, um Deus que escolheu me amar, um Deus que me escolheu para amá-lo, um Deus que me escolheu para ser salvo. E eu vou ter que olhar à minha volta e ver tantas pessoas que não foram, que simplesmente deliberadamente não foram escolhidas para ser salvos. Mas eu fui, ainda assim com perrengue do lado de cá. Quando nós temos o nosso coração entregue, aquilo que está ruim na nossa vida não é o que nos dirige, aquilo que está ruim em nossas vidas não é o que move, não é o que nos enche, ou aquilo que está bom também. Recentemente eu vi alguém assim: recebi um dinheiro, estou feliz demais com Deus, e eu passei 2 dias ruins com essa notícia, inveja dele? Não, fiquei feliz por ele por ter recebido dinheiro. Mas eu fiquei ruim por quê? Porque eu me identifiquei. E eu pedi perdão a Deus. Eu precisei pedir perdão a Deus, porque quantas vezes eu glorifiquei a Deus só porque Ele havia aberto as portas de dinheiro da minha vida. Meu Deus, eu cheguei à conclusão naquele dia, naquela fala. Não estou dizendo que a pessoa pensava assim, estou dizendo que Deus usou para falar comigo. Quantas vezes o meu motivo de glorificar a Deus foi dinheiro. A gente estava apertado, a luz da igreja cortar, entra um dia, a gente glorifica a Deus, a gente precisa receber, entra isso ou aquilo, a gente glorifica a Deus, parecendo que Deus só funciona ou serve para isto. As circunstâncias não são as variantes que ditam a vida de um cristão que tem o coração entregue. Você está insatisfeito porque seu coração não é de Jesus Cristo. Você surta porque o seu coração não é de Jesus Cristo. Eu não estou falando que todo mundo que surta, que perde a razão é porque não conhece Jesus. Estou falando de crente.
E crente, se você é escolhido, você tem algo incrivelmente poderoso dentro de si, que chama-se Espírito Santo de Deus, que é um Deus de equilíbrio, que é um Deus de força, que é um Deus que age na vida daqueles cujos corações estão entregues. Então, aquilo que determina o nosso bem-estar não são as circunstâncias. Aquilo que determina, aquilo que diz se estamos bem ou não, não são a nossa confortabilidade. Não é se eu estou satisfeito ou não. O que diz que eu estou pleno, que eu estou inteiro, é o fato de Deus ter um coração entregue, completo a Deus, e assim Ele vem e habita dentro de mim. Nele eu esperarei, diz no verso 15. Jó, ele passa pela perca da família, dos bens, do rebanho dele. Ele passa pela afronta do próprio Satanás. Nós não fomos consumidos ainda como Jó foi. E, incrivelmente, Jó, ele passa pela afronta, pelo descrédito daqueles que ele conhecia, chamados seus amigos. Ainda assim ele permanece de pé. Ainda assim ele permanece com o coração íntegro. Ainda assim ele chega ao ponto de dizer: se as circunstâncias me matarem, se Deus permitir que as circunstâncias me eliminem ou me exterminem, como diria o exterminador do futuro, se Deus permitir que as circunstâncias me exterminem, nele eu vou continuar esperando. A maioria expressiva de nós precisamos que esteja perfeito amanhã. Senão, Deus não serve para nada. Senão, a palavra de Deus é mentirosa. Senão, as orações de terça é cansativo. Senão, a consagração de quarta é um enfado. Gente, orar é um enfado quando eu não creio em Deus. Porque se eu estou no cúmulo do arroxo, Deus não vai responder. Então, para que eu vou? Serão gritos de socorro inúteis. Se eu estou bem, para que eu vou se eu estou bem? É assim que funciona na maioria expressiva de nós. Estamos esperando tempo, estamos esperando bom tempo, estamos esperando um raio azul, furta-cor, dizer alguma coisa, quando Deus espera que nós nos relacionemos com Ele, de coração entregue. Não sei, mas talvez seria bom alguém de vocês, numa de suas orações vazias, daquelas que não passam do teto, sugerir a Jesus Cristo que Ele volte no domingo. Porque se Ele voltar numa quarta, vai nos pegar de calças curtas ou de calças arriadas, como diz na minha terra. Ou como diz a minha aluna, vai nos pegar desprevenidos. E vai dar trabalho para nós. Então, alguém de vocês, numa dessas orações inúteis, sugira a Jesus Cristo que Ele volte no domingo, porque aí a gente, pelo menos, de preferência, à noite, porque pelo menos a gente já está na igreja. A gente vai estar até vestido de santo. A gente vai até estar louvando. Coração entregue, espere em Deus, ainda que as circunstâncias nos matem. Ainda que tudo esteja ruim, nós não tememos a justiça. Eu acho interessante nas entrelinhas de Jó, homem de coração entregue, de coração pleno, de coração voltado, quando ele diz, ainda que ele me mate. Às vezes nós olhamos e vemos maldade nessa frase. Às vezes nós olhamos e vemos crueldade nessa frase. Nós olhamos e percebemos uma certa maldade, hedonismo de Deus, um prazer de Deus de fazer o homem sofrer. E o ímpio, certamente, você se olhou e viu isso, você não é crente. Aquele que não conhece o poderoso amor de Deus só verá crueldade numa frase dessa. Mas Jó não. Está manchada por justiça, ainda que Deus, na sua justiça, ainda que Deus, na sua infinita sabedoria, ainda que Deus, aquele que é onisciente, conhece o ontem, o hoje e o amanhã, ainda que Deus, o Senhor de todas as coisas, venha me matar, eu continuarei esperando nele, porque certamente será um mato, a minha morte será um mato de justiça
de Deus. Interessante, Davi, em muitos momentos Davi tinha esse coração entregue, como por exemplo quando o profeta Natan o repreendeu, ele busca logo Deus na sua justiça. Eu quero a justiça de Deus porque Deus é misericordioso. E ainda que Deus faça uma tragédia, para, como diria o Vinícius no seu último sermão, e para você que faz a leitura bíblica, você viu recentemente que Deus fez uma tragédia. A gente pensa que Davi escolheu a mão de Deus e ficou isso, elas por elas, mas não, muitos morreram por causa do pecado de Davi. É sim, ler a Bíblia é algo incrivelmente esclarecedor. E ainda assim, muitos tendo morrido por causa do pecado de Davi, nós vemos um Davi que olha para Deus e diz: tu és justo. Nós olhamos para um Jó que havia perdido, segundo o que a Bíblia diz, tudo, e ele diz: tu és justo. E se eu vier a morrer, por causa de tudo isso, por causa das circunstâncias que me sobrevêm, eu continuo afirmando que Deus é justo. Não é nosso caso, né? É fácil identificar quando não temos um coração entregue. Quando somos como Abias, aquele homem que não entregou inteiramente o coração. Mas mencionando Abias de quarta-feira, Abias, o pai havia morrido, ele herda o trono de Israel, o palácio, o ouro, os servos, o exército. Ele estava, como diria na minha terra, por cima da carne seca. E não se entregou totalmente. Não é circunstância que faz um homem de Deus, não. Aqui Jó estava debaixo da carne seca. Aliás, ele era a carne seca, havia perdido tudo. E ainda assim se mantinha íntegro, coração entregue, confiante na justiça de Deus. Percebam que não são as suas circunstâncias que determinam se você é crente ou não. Percebam que não é o que Deus te dá ou o que Deus tira que faz de você um filho real, profundo, firme, equilibrado de Deus, não é? Abias no reino, no trono, coração dividido. Do outro lado, um Jó, perdendo tudo, coração íntegro, entregue, sem dúvida no coração de que Deus mantinha a sua justiça. Ainda que ele me mate. Já pensou nisso? Tem alguns anos que eu estou tentando receber tudo como sendo de Deus, ainda que eu não entenda. E a maioria das vezes eu não tenho entendido. O ano passado eu não entendi, quando eu tive que mudar de unidade escolar eu não entendi. O que me manteve de pé foi reafirmar para mim todos os dias. Eu olhava para minha alma e dizia: alma, te aquieta. O Senhor está no controle. O Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor sabe o que está fazendo, ainda que eu não sei, ainda que os meus quesitos, os meus critérios sejam diferentes, o Senhor Deus sabe o que está fazendo, e ainda que Ele me mate, agora eu quero acrescentar à minha vida a fala de Jó, e agora ainda que Ele me mate, eu vou morrer esperando nele. Porque certamente, se chegar a este ponto, a justiça dele estará operando de alguma forma, que eu entenda ou não entenda. Quando nós entregamos o nosso coração por inteiro a Deus, nós conseguimos confiar nele, esperar nele, saber que seja lá o que vier, virá da parte dele, será para a nossa glória. Será para o nosso sustento. É pequeno demais ficar glorificando a Deus dia após dia só pelas coisas boas que acontecem, por dinheiro que aparece, por negócio que dá certo, por lucro que eu consigo, por confortabilidade que me aparece. É indigno do Deus que eu conheço, que subiu à cruz no momento de não confortabilidade, no momento de não lucro, ao contrário, perca. É injusto para o Deus que eu conheço, que suportou a afronta em meu lugar. Não teme a justiça. Nós não deveríamos, como cristãos, temer a justiça de Deus. Eu me lembro quando morava em Bela Vista de Goiás, congregava na igreja lá, o pastor sempre dizia: quando o irmão da igreja estiver passando por dificuldade, antes de ajudá-lo, vocês orem.
Porque pode ser que Deus esteja baixando a mão nele. Você já teve já foi na casa de algum conhecido e ali deu um perrengue, o pai ou a mãe pegou a criança daquela casa e ia dar uma peia nela, e você fica morrendo de vontade de entrar no meio e não deixar? Não é sábio. Não é sábio você entrar no meio de uma peia de um pai para um filho, com um filho. Não é legal. Não é certo. Assim funciona com Deus e seus filhos. Até isso nós temos que nos perguntar. Está daquele jeito, não é por causa da justiça de Deus, mas nós somos tão pecadores que nós queremos confortar pecadores com pecado. Nós nos ofendemos quando Deus está tratando um dos seus filhos. Nós queremos amenizar. Nós queremos ir lá, baixo coach, a gente vai lá dizer, no fundo do seu poço tem uma mola. Não, no fundo do seu poço tem. Eu me arrependo, Senhor, porque eu pequei contra ti. Mas nós queremos ir lá amenizar, nós queremos ir lá soprar no machucado para ver se sara. E não é soprando e machucado que sara, é limpando o machucado, é causando mais dor que sara. Deus, ele é justo e eu só vou entender e viver essa justiça quando o meu coração estiver entregue. E Jó, dentro das suas circunstâncias, ele diz, ainda que ele me mate, eu tenho um coração entregue, eu vou continuar esperando nele. Contudo, meus caminhos defenderei diante dele, é com ele. Engraçado. Paulo vem dizer muitos anos depois que nossa luta não é contra carne ou sangue. Estavam ali os amigos de Jó o insultando, o maledizendo, acusando. E ele diz, é diante de Deus que eu me defenderei. Acho isso incrível. E no verso 16, também ele será a minha salvação. Sabe quando é que você vive nessa corda bamba de ser salvo ou não ser salvo? Sabe quando é que você não consegue acreditar que crente faz cabeça, não perde a salvação? Quando você está buscando uma vida confortável. Quando você está tentando não ser contrariado. Quando você não está admitindo ser afrontado nos seus erros. Porque se você for afrontado nos seus erros, você perdeu a salvação. Você não é justo como você pensou. A justiça é própria, não é a justiça que vem de Deus. Jó, dentro da sua circunstância, ele chega ao ponto de dizer, ainda que ele me mate, eu esperarei nele, porque dele vem a minha salvação. Consegue fazer a ponte entre ele me mate e minha salvação. Eu não me importo se ele me mate, se ele venha me matar, porque é dele que vem a minha salvação. Eu sei que a vida não se resume nisso daqui, e eu sei que se ela for extinguida, eu sei que se ela for finalizada, de Deus mesmo virá a minha salvação para a vida eterna. Ora, sabe que será salvo por ele. Ele, o próprio Deus, Jesus Cristo, será a minha salvação, no verso 16. Quando nós temos um coração entregue, nós temos confiança inabalável. Nós temos confiança inabalável. Não quer dizer que não passaremos por dificuldades. Não quer dizer que um mês ou outro o dinheiro vai sobrar. Não quer dizer que não venhamos a ficar doentes. Quer dizer que, mesmo diante destas possibilidades, nosso coração manterá firme a expectativa depositada exclusivamente em Deus e de que tudo vem dele no momento certo. Ele é socorro bem presente na tribulação. Quando temos um coração entregue, nós vivemos com integridade. Estávamos ontem conversando com o pastor, falou assim, não, esse ano nós vamos, nós não vamos falar de encontro motoqueiro, nós vamos falar de pecuária, não vamos falar de carnaval, já passou, né, mas nós não falamos, não vamos falar não. Não vamos falar não. Não vamos falar não. Vamos amar Jesus Cristo. Vamos ter um coração entregue.
Vamos ter integridade. Falava, eu acho que com Onan, sexta-feira. Existem falhas de caráter. E falhas de caráter, a psicanálise diz que não tem conserto. Nós não cremos na psicanálise, nós cremos no Senhor Jesus e seu Espírito derramado que muda o ser humano. Mas vou te contar um trem. Sem coração entregue, as falhas de caráter estarão aí eternamente, até o inferno. Se Deus é o mesmo ontem, é hoje e o será para sempre, o pecador, convicto de que vale a pena ser pecador, de viver nas suas mazelas, será o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Porque integridade é algo que a gente nasce com ela, ou a gente luta demais para adquiri-la, ou a gente simplesmente não tem. Coração entregue totalmente faz um ser íntegro, fiel a si mesmo. Coisa interessante, quando você fala que Deus é fiel, o que você imagina? Você sempre imagina que Ele é fiel a você. Mas não é, nunca foi, a Bíblia nunca disse que Deus é fiel a você. Ele é fiel a si mesmo. Ele faz o bem para você porque Ele é um Deus bom. Não é porque você merece ou você não merece. Nós deveríamos aprender a ser fiel a nós mesmos. Eu vou, eu não vou, eu faço, eu não faço, porque eu creio assim. Porque a minha fé me diz que eu não devo fazer, eu sou fiel àquilo que creio. Recentemente estava falando com uma pessoa sobre isso. Eu sempre fui muito convicto naquilo que eu acreditava, dei uma balançada, estou retomando aquilo que eu creio. Ter um coração entregue traz certeza de salvação. Convicção da própria salvação permite que eu olhe e diga para Deus, o Senhor é fiel a si mesmo, e eu sei que tenho crido, eu sei que o meu Deus é poderoso, e eu vou me manter na minha fé, naquilo que eu escolhi, no meu propósito. Crente não vive de circunstâncias, vive de propósito. Que vive de circunstância é adolescente. E gente velha que não resolveu a vida e acha que é adolescente. É um tal de vai e vem, é um tal de hoje e amanhã, cada dia de um jeito. Isso é coisa de adolescente. Isso é coisa de gente bipolar. Nós, filhos de Deus, somos íntegros, convicção, propósito. Acho interessante que ele encerra a sua sessão, e eu quero encerrar também, com um termo muito cruel desse tempo, o hipócrita. Quem é o hipócrita? Então, a partir de hoje, quando você for xingar alguém de hipócrita, você vai poder xingar com propriedade, sabendo o que é na visão de Jó. Você pode virar assim para ele e dizer assim, olha, segundo Jó, você é um hipócrita. O hipócrita é aquele que não virá perante Deus. Porque é inconstante, porque tem o coração dividido, porque vive uma vida pautada no bem-estar. Não no chamado, na morte de Cristo, na cruz do Calvário. O hipócrita, ele diz, porém o hipócrita não virá perante ele, não se comparecerá diante de Deus. Ele pode bajular, ele pode ter louvor nos lábios, ele pode ser o que for e o que não for, mas diante de Deus ele não permanecerá. Ele não subsistirá. Talvez seja isto que a Bíblia diz que o ímpio não subsistirá diante de Deus no dia do juízo. Encerro perguntando a você, você é Abias? Você é como Abias, que não tem o coração inteiramente consagrado ao Senhor? Ou você é como Jó, que ainda que todas as circunstâncias à sua volta te mate, você continue esperando a Deus, possui um coração entregue? Entregue não por benesses que Ele possa dar, mas porque Ele é Deus, e porque eu o glorifico e o sirvo, a despeito da minha circunstância, a despeito do meu caminho. Pai, eu te dou graças, eu te honro. Pai, diante da seriedade da Tua palavra, da Tua revelação, toma os nossos corações, meu Deus. Todos de nós temos vivido tão levianamente, procurando
bem-estar, procurando placebos, desejando que o Senhor ou qualquer outra entidade sopre os nossos machucados para que dê um refresco, Pai. Mas, Pai, ensina nossos corações a te servir, seja sobre terra ou mar. Ensina nossos corações a te servir, a ir onde o Senhor mandar, não importando, Deus, as circunstâncias, mas importando, Deus, a fé, a convicção de que o Senhor é Deus e está no controle e nos sustenta. Pai, ajuda-me, Deus, nessa árdua tarefa de crer em Ti, de dizer não a nós, mas ao Teu nome da glória, não àqueles que me socorrem, não ao Egito, mas ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Eu te honro, eu glorifico a Ti, Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o Teu povo, guarda o Teu povo, dá uma semana na Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Coração Celestial, estamos encerrados. E que você seja como Jó, não como Abias. Que você tenha um coração consagrado, inteiramente entregue ao Senhor.